Você sabia que nesse mês de setembro nós comemoramos o mês da Bíblia? Oi pessoal, eu sou a Vanessa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês essa curiosidade, que no mês de setembro é o mês da Bíblia, né? Então vocês já sabiam disso? Então nesse vídeo de hoje, né, a gente está continuando a sequência aí que a gente está fazendo desse quadro novo sobre as curiosidades que a gente tem dentro da nossa Igreja Católica. E hoje esse vídeo está bem especial porque a gente vai contar um pouquinho sobre esse livro tão importante que existe na nossa igreja, né? Não só na nossa, mas a Bíblia está presente em várias religiões, então é um livro assim extremamente importante para nós católicos. E esse mês de setembro tá aí pra gente poder realmente reavivar essa chama dentro da gente, pra gente relembrar essa importância mesmo do livro, né? Dessa palavra Bíblia pra nossa vida. Mas por que em setembro? Porque justo em setembro que a gente vai comemorar, né, o mês da Bíblia. Bom, lá no dia 30 de setembro a gente vai comemorar o dia de São Jerônimo. E São Jerônimo, ele foi um santo, assim, extremamente importante, ainda é, né, para nós, assim, católicos. Porque ele foi um biblista, então ele estudava a Bíblia e, ao mesmo tempo, ele foi um dos primeiros a traduzir a Bíblia, né? Então ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, que era uma língua muito usada na época, né? Hoje a gente conhece o latim como uma língua, assim, já um pouco extinguida, né? A gente já não usa tanto, mas na época ela era uma língua que abrangia várias religiões, né? Então, assim, várias pessoas tinham acesso ao latim. Então, ele traduziu, né, dessas duas línguas as Bíblias que eram feitas em papiros, em pergaminhos, e ele traduziu tudo para o latim, né, para poder começar a fazer a Bíblia ali em folhas mesmo, né, em folhas de papel. Então, a primeira Bíblia, ela foi uma Bíblia bem grossa. Até hoje em dia as Bíblias não são tão fininhas, né? Ela é uma Bíblia um pouco mais... As Bíblias são mesmo mais grossas, né? É um livro mais grosso, porque ali dentro são vários livros juntos para formar um só. Então, a Bíblia ela é composta de várias pessoas que vieram, né? Falando um pouquinho a história de Jesus. Aliás, desde a criação do mundo. Então, ali dentro da Bíblia a gente tem tudo, né? Desde a criação do mundo. Então, desde quando Deus criou o mundo, tudo que aconteceu ali, né, de Adão e Eva, lá em Gênesis, a gente vê tudo isso. Aí a gente vê depois, né, até a crucificação, morte, ressurreição de Cristo. Então a Bíblia, ela é um livro, assim, enorme. Ali dentro a gente tem os evangelistas, a gente tem tudo ali dentro. A gente tem o livro dos Salmos, então é um livro riquíssimo, né? E São Jerônimo, ele contribuiu muito para isso. Então, por isso que a gente comemora o mês da Bíblia justo em setembro, porque é o mês em que a gente comemora ele como santo, né? Então, para poder mesmo trazer esse costume e a gente relembrar, porque ele foi um dos primeiros tradutores, né? Depois vieram outros, mas ele foi um dos primeiros. Então, por isso essa importância de São Jerônimo também no mês de setembro. E aí a gente junta, né, as duas coisas para poder trazer esse mês da Bíblia aí. São Jerônimo, ele viveu entre os anos 300 a 420 depois de Cristo. E a Bíblia ela é um livro grande porque ela é formada por 73 livros, né? Então, como a gente estava falando, são várias pessoas, são vários pedacinhos, vários trechos da história ali contados para formar a Bíblia. Por isso o nome. Bíblia é o nome de conjunto de livros. Então, existem vários livros ali dentro. Né? Então, por isso que, igual eu falei para vocês, ali dentro a gente tem toda a história, né, da nossa humanidade. E ela é um livro que a gente fica pensando assim, né? Ela é um livro tão antigo, olha quantos anos tem a Bíblia. Olha só quantos anos que a gente conhece. Gente, as primeiras Bíblias foram escritas em papiros, pergaminhos, né? Hoje em dia tem gente que nem sabe o que é isso mais, né? Então, assim, pensa bem, a idade que existe esse livro, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente pega ela, que a gente vai ler, que a gente pega ali num versículo, num capítulo, a gente vê que é um livro tão atual. Mas por que a gente tem esse sentimento? Porque ali dentro Deus fala conosco. Então, é um livro concreto, é uma maneira concreta da gente ver Deus falando com a gente. Porque Deus dá sinais, né? Ele mostra os caminhos, ele nos dá dicas, ele né, traz tantas bênçãos e graças para nossa vida. E às vezes a gente não enxerga direito. A gente, às vezes, é um pouquinho ingrato nesse sentido. Mas mesmo que a gente enxergue, a gente tendo a Bíblia nas nossas mãos, a gente tem ali a palavra de Deus concreta nos nossos olhos,
né? Porque a gente acredita nele, a gente consegue sentir, mas a gente não vê, a gente não consegue falar assim, cara a cara, né? Então a Bíblia, ela tá ali pra gente ter esse momento com Deus, pra gente escutar a palavra dele, né? Quantas vezes eu já tive essa experiência de pedir pra Deus me mostrar alguma coisa, porque fala assim, pelo amor do Senhor, porque eu não tô enxergando, eu não tô conseguindo enxergar, me ajuda aí. E aí Deus vinha, eu falava assim, por favor, me mostra, me desenhe, porque o negócio tá feio, não tô conseguindo entender aqui, o que tá acontecendo aqui. E aí eu pegava a Bíblia, abria e simplesmente estava a resposta ali na minha cara. Então, assim, a Bíblia, ela tá aí pra isso também, né? Por isso que é importante que a gente tenha os momentos de estudar a Bíblia, de ler pelo menos um capítulo da Bíblia, um versículo, uma frase que seja por dia, porque é muito importante a gente ter esse estudo da Bíblia. É muito importante que a gente concretize mesmo, né? Que a gente tenha essa vontade de querer aprender o que Deus está falando com a gente. Porque é isso que vai fazer a gente crescer na nossa fé. A gente ter essa curiosidade por Deus, a gente ter esse fervor, assim, do sangue ferver mesmo, pra gente estar querendo sempre estar perto ali dele. Então, que nesse mês a gente relembre tudo isso, né? Que a gente volte a pensar dessa forma, que a gente volte a entender o quão importante é a gente simplesmente pegar a Bíblia ali, pega a Bíblia, dá uma aberturazinha ali, lê, por mais simples que seja, por menor que seja o tempo que você tem ali com Deus naquele momento. Aproveite esse momento, porque ele fala com a gente o tempo todo, mas ali a gente tem a palavra concreta nas nossas mãos, diante dos nossos olhos. Então isso é muito importante. E a Bíblia também, ela é dividida entre duas partes, né? Eu falei pra vocês que ali a gente tem desde o princípio até o final, né? Até o fim dos tempos a gente tem ali Apocalipse, né? Mas a gente vê que a Bíblia, ela é dividida em duas partes, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então o Antigo Testamento, antes de Cristo, né? Novo Testamento, depois de Cristo. Então, esses 73 livros, eles estão aí, divididos entre o Antigo e o Novo Testamento, né? A gente tem um livro belíssimo dentro da Bíblia, que são os livros dos Salmos. Gente, aquele livro é lindo, maravilhoso. Existem salmos lindíssimos ali dentro. Se a gente parasse para interpretar eles, a gente ia entender o quão lindo eles são, né? Então, a gente precisa mesmo ter esse tempinho de parar e interpretar a Bíblia, porque isso é muito importante, assim, para o nosso crescimento como cristão e para o nosso crescimento como pessoa também, porque, consequentemente, uma coisa ajuda na outra, né? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês escutaram os passarinhos cantando no fundo aí, porque eu tô aqui do lado de fora hoje, então eles fizeram uma sonorização, a gente tem um passarinho aqui que ficou cantando quase o vídeo inteiro, mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês acompanharem os próximos vídeos dessa série, vou trazer eles com mais frequência para vocês agora, então espero muito mesmo de coração que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos, clica no gostei para ajudar na divulgação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!